Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, mais uma vez agradecendo as pessoas que vêm escutando esse podcast, pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, pessoas que escutam pelo Spotify, pessoas que não escutam também. Se tu não escuta e tu tá aqui escutando, saiba que tu tá fazendo errado, então alguma coisa na sua vida. Mas agradecer as pessoas que vêm escutando esse podcast. Começando aqui mais uma semana, agora estamos chegando em novembro já. Já estamos chegando em novembro, tem noção disso? Novembro, mas já estamos em dezembro, porque depois de novembro vem dezembro. Mas é isso aí. Este episódio aqui, lembrando que se tu quiser apoiar este podcast aqui, temos o Apoia-se, você pode entrar lá em apoia-se/simplesmendes, ou então se tu quer apoiar este podcast e ainda assim virar maromba, trincado, uma pessoa muito forte sem usar esteroides, não esqueça de ir no site da Grupo Suplementos, use o cupom LUCA ou use aqui o QR Code que está aqui embaixo. Nesse exato momento a minha cachorra acabou de acordar e agora nós vamos escutar as patinhas dela aqui pela casa. Eu tava pensando esses dias, cara, eu tava caminhando na rua. Eu acho que eu não tô mais acostumado com pessoas generosas em 2024. Porque a gente não espera mais nada das pessoas, né? Tu não espera mais uma pessoa generosa. Então quando tu vê uma pessoa generosa, tu não tá preparado pra isso. Claro que eu acho que ao mesmo tempo eu acho que tem um nível de generoso que incomoda um pouco. Se a pessoa for muito generosa, acaba atrapalhando um pouco. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, quando tu vai... Tu não tá nem esperando, tu não tá nem na esquina pra chegar na faixa de pedestre. Tu tá, tipo assim, uns 30 metros indo em direção à faixa de pedestre e o carro ele já para pra tu atravessar. Ou seja, a pessoa é 30 metros generosa. E aí tu tem que correr pra atravessar a rua, porque se tu vai falar, tu se sente mal pela pessoa e fala, cara, ela parou, ela foi generosa de parar, mas agora eu tô muito longe. Então tu tem que dar aquela corridinha. Tanto seja pra atravessar a rua ou quando a pessoa segura a porta pra tu entrar e tu tá muito longe da porta. Que aí tu tem que aí tu vai tipo com a mão meio que tipo, valeu, valeu. Tu vai correndo. Então a gente não tá esperando mais pessoas generosas em nenhum lugar. Eu falo isso porque esses dias agora Cara, eu não sei, eu acho que Deus ele se diverte me colocando em situações constrangedoras. Toda hora eu me meto em alguma coisa constrangedora e aí as pessoas às vezes que escutam o podcast falam, cara, não é possível que acontece só coisas com ele. Mas eu sempre passo por situações constrangedoras. Esses dias eu fui num médico e aí na hora na saída, o cara que trabalha na recepção, ele me conhece. Ele me conhece. E aí. Me conhece de stand-up, né? E aí, quando eu fui pagar a consulta, eu saí já com o cartão na mão pra entregar pra ele. Aí eu cheguei com o cartão, fui entregar. Só que aí ele esticou a mão. Só que ele esticou a mão, não pega o cartão, ele esticou a mão pra me cumprimentar. Só que ao mesmo tempo eu tava com o cartão na mão. Então foi uma cena muito estranha, porque tava tipo assim, a mão dele veio me cumprimentar e eu, com o cartão, eu meio que paguei na mão dele, sabe? Eu inseri o cartão na mão do cara. Assim, ó. Só faltava eu falar pro cara, crédito. Aí o cara, aí tipo assim, eu estiquei, aí ficou tipo assim, minha mão com o cartão dentro da mão dele. E aí enquanto tava a mão assim, a gente meio que se olhou. Só que aí eu não sabia se eu deixava, se quando eu tirasse a mão, eu deixava o cartão na mão dele aqui assim, se eu passava escondido. Ou se eu tirava o cartão. Então ficou eu e ele com o cartão assim no meio das nossas mãos, assim. Aí eu balancei a mão dele cumprimentando ele. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aí eu deixei o cartão na mão dele. Só que depois disso eu fiquei muito constrangido, assim, pagando o negócio. Então eu sempre passo por essas situações, cara, constrangedoras que eu não sei como reagir na hora. Então eu acho que Deus, ela cria. Deus cria essas situações pra ele se divertir comigo. Porque ele sabe que eu não sei reagir a coisas assim.
Outra coisa que aconteceu um tempo atrás, eu tava passeando com a minha cachorra, e aí uma mulher, ela simplesmente parou na frente da minha cachorra e falou assim, meu Deus do céu. E aí eu fiquei na frente da mulher assim. E aí ela ficou assim, ó. Essa cachorra é igual a minha. É igual a minha. Igual. Só que ela falou de um jeito que ela achou que eu ia falar, tipo assim, duvido que seja igual. Não pode ser. Porque ela falou assim, é igual a minha. Duvida? Ela começou, duvida. E eu, tipo assim, e eu não duvidava em nenhum momento, porque existe... Nesse meio tempo ela tava falando, já tinha passado acho que uns 5 cachorros igual a minha pela gente. Então ela ficou, tipo, é igual a minha. E eu fiquei, tipo, ah, tá. Ah, pô, legal. Ela falou, não, agora eu vou te mostrar. E eu não queria que ela mostrasse. Eu só queria... A minha cachorra tava me olhando, tipo assim, eu só quero passear. Eu só quero ir ali até aquele lugar que eu vou todos os dias pra defecar. Eu não quero ver se eu tenho uma irmã gêmea. Aí a mulher falou assim, agora tu vai esperar aqui. Aí a mulher pegou o celular dela, começou a procurar foto. Ela começou assim, pegar o celular e começava assim, ó. Não parava de descer. Ela falou, não, agora tu vai ver que é igual. Aí ela começou a procurar. Só que enquanto ela pesquisava a foto, ela continuava falando com as amigas dela. Ela ficava assim, ó. Ela passava só dela, falava. Isso, amanhã umas 3 da tarde, Joyce. Pode ser isso aí. Pode ser amanhã umas 3 horas, eu acho que já tô tranquila. Não, mas peraí, agora tu vai ver aqui a foto. E aí ela não parava de mexer. E eu parado lá da mulher, eu só queria ir embora. Eu só queria ir embora. Aí ela falou assim, depois de um tempo pesquisando, ela falou assim. Aí eu tô sem foto dela aqui agora, viu? Aí ela só falou isso e ela simplesmente continuou caminhando. E eu fiquei só parado na frente da mulher, tipo assim. Eu não sabia se aquilo tinha acontecido mesmo. Ou se foi Deus, mais uma vez, que colocou mais uma situação. Ele falou, pega aí, se vira com essa agora. Vai. É difícil, cara. É difícil lidar com as coisas assim. Eu não sei como reagir a essas coisas. Então eu tô numa fase agora que eu só vou. A pessoa fala um negócio, eu só aceito. A pessoa... Vem um doido, eu só vou... Eu vou andando junto com o doido. Fala isso aí, vamos nessa. Qualquer doido que aparece na rua, ele fala comigo, eu respondo. Eu falo, isso aí, pô, tem que ser. Bora, melhor coisa. É difícil, cara, reagir das coisas assim. E eu sempre passo por situação constrangedora. Eu fiz aniversário uns meses atrás. E eu sou um cara que eu não comemoro aniversário, assim, sabe? Eu não fico... Eu só... Pra mim é só um dia normal. Então eu não fico comemorando, eu não posto no Facebook parabéns para mim, sabe? Parabéns pra mim, o cara coloca. Aí a pessoa... Eu não comemoro, sabe? Que pra mim não muda nada, assim. E aí eu... Um ano a menos de vida, eu acho, basicamente. Para pensar, né? E se para pensar também, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas para pensar, a nossa data de aniversário tá errado também, né? Isso para pensar, quando... Falar o dia do teu aniversário, o dia que tu nasceu. Mas na verdade eu tava dentro da barriga da minha mãe, eu tava vivo já. Já tava lá, dando chute. Então eu já tava vivo. Então na verdade eu tô... Acho que eu já falei isso no podcast. A data de aniversário é o momento que eu saí da vagina da minha mãe que a gente comemora. Não é o dia que eu nasci. Eu já tava vivo. Mas enfim. Eu fiz aniversário um tempo atrás. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou almoçar um negócio legal e depois vou comer uma sobremesa. Aí eu falei, eu nem vou eu ia num restaurante um pouco mais caro e tal. Eu falei, não, só vou... Eu tava com preguiça de caminhar também. Eu falei, não, vou só aqui no restaurante lá de casa. Eu costumo ir uma vez por semana. Aí eu fui lá, comi, aí depois eu falei, beleza, vou comer um açaí. Aí eu subi na rua, fui na rua de cima pra pegar um açaí. Aí quando eu cheguei na frente do açaí, tinha uma placa assim: comemore seu aniversário aqui e ganhe 350 gramas de açaí e seus amigos vão ganhar 15% de desconto. Aí eu entrei. Só que eu já comecei, tipo assim, falei, putz, cara, eu não gosto de comemorar aniversário, aí eu vou ter que falar pro cara que é meu aniversário, o cara vai ter que... Um cara que eu nem conheço vai ser obrigado, porque a pessoa é obrigada a te dar feliz aniversário, quando tu fala, tu chega uma pessoa num caixa de um negócio e fala, hoje é meu aniversário. O cara vai ter que falar, parabéns. Ele não vai falar só, tipo, beleza, pega lá. Aí eu falei, putz, eu não vou.
falar que é meu aniversário. Aí eu falei, aí eu fui lá, eu me servi no açaí. Aí eu paguei o açaí. Só que enquanto eu tava sentado na mesa comendo açaí, eu continuei olhando pra placa. Ganhe 350 gramas de açaí. E 350 gramas é muito açaí. Eu pensei, cara, já sei, o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro cara, vou chegar no final, o cara vai ver que eu paguei já o primeiro açaí, né? Então, pô, eu paguei o açaí, eu não fui lá só pra comemorar meu aniversário e pegar o açaí de graça. Aí eu falei, no final eu vou lá, pego, eu falo pra ele, ô, mano, tudo bem? A placa do aniversário ali, hoje é meu aniversário, eu ganho açaí? E aí o cara fala, pô, beleza, pega 350 gramas ali e tá tranquilo. Aí beleza. Aí eu já comecei, aí eu fico naquela fase que eu começo a ensaiar na minha cabeça, né? Eu sou muito ruim de falar com as pessoas, então eu ensaio antes de falar com as pessoas. Sabe? Eu sou aquela pessoa que eu fico ensaiando o diálogo. Eu vou chegar pro cara, eu falo isso, aí o cara vai me responder isso. Aí eu já falo isso. Se ele falar isso, eu já tenho essa resposta. Então eu já vou meio preparado. Aí eu, beleza. Aí eu sempre ensaio esses diálogos. Tipo assim, eu tô indo comprar, por exemplo, pão na padaria, eu sempre, quando eu tô chegando na hora de pedir, na minha cabeça passa rapidinho assim, tudo bem? Eu quero 2 pães. O cara fala, quais pães pode ser? Ah, pode ser mais branquinho. Eu já ensaio esse diálogo. Falo, obrigado, vou embora. Lógico que eu já ensaiei alguns diálogos que nunca vão acontecer também, né? Eu já ensaiei o cara da padaria, a mulher que trabalha na padaria. Eu chegando pra ela e falo, me vê 2 pãezinhos, por favor. E ela fala assim, nossa, o senhor tá muito gostoso hoje. Nunca aconteceu, mas eu tenho uma resposta pra isso. Eu não vou falar pra vocês a resposta, senão vocês vão saber o que eu estaria falando, né? Mas, o que eu tava falando mesmo? Ah, o cara da açaí. Aí eu falei, beleza, eu vou lá pegar o açaí do cara. Aí eu terminei de comer o açaí, foi pago. Aí eu cheguei no açaí, tudo sem graça. Eu falei, cara, tudo bem? Vi que tem a promoção. Eu tava muito sem graça falando pro cara. Tipo assim, eu falei assim, como é que funciona essa promoção aí de aniversário? Tava escrito na placa. Tava escrito na placa. Comemore seu aniversário aqui, ganhe 350 gramas e seus amigos ganham 15% de desconto. Eu falei, como é que funciona essa promoção, esse negócio do aniversário? Aí o cara falou assim, o cara meio que olhando pra baixo, o cara não tava nem aí. Ele falou assim, tu vem aí com o teu aniversário, come 350 gramas de graça e teus amigos ganham 15% de desconto. Ele só leu a placa pra mim. Aí eu falei, mas aí eu não pago nada se for meu aniversário. E eu não tinha falado pro meu cara meu aniversário ainda. Falei, então eu não pago nada se for meu aniversário. Aí o cara falou, não. Mas teus amigos ganham 15% de desconto. Aí eu comecei a perceber que ele tava dando uma ênfase pra parte do amigo. Eu comecei a sentir que o cara falou, tipo assim, se tu vir sozinho, a gente não quer, cara. E tu vai só pegar nosso açaí. A ideia é a gente ganhar de alguma maneira com os teus amigos. Só que eu também não queria. Aí eu fiquei num dilema que eu ia falar assim: putz, será que eu falo pro cara que é meu aniversário hoje? Porque se eu falasse pro cara que é meu aniversário hoje, ele ia falar, tá, mas aí tu tem que vir. Eu fico com medo do cara falar: não, tu tem que vir com teus amigos aqui, né, cara? O cara começar a me dar um esporro do nada, tipo assim: quem é que comemora aniversário sozinho comendo açaí de graça, cara? E aí eu fiquei só sem graça. Porque o cara deu uma ênfase. Não, mas tem que ser. Aí teus amigos ganham 15%. Aí eu falei, mas o meu é de graça. Mas os teus amigos. Eu simplesmente falei, ah, não, beleza, então eu vou vir no meu aniversário. E eu fui embora. Eu não comi o açaí de graça. Era só eu ter comido o açaí de graça. Cara, eu não sei porquê, eu sou muito. Eu sou privilegiado com situações constrangedoras toda hora. E eu acho que é bom tu passar por situações constrangedoras. Ou tu vê elas. Lógico que ver é muito melhor, porque ver tu não tá presente, tu não tá no meio. Então tu tá só observando. Eu gosto só de observar. Sabe quando tu só senta e observa as coisas acontecendo? Agora não tem deve fazer uns 4 meses, cara, que eu tava passeando com a minha cachorra. E aí passou
passou o carro do... O carro da pamonha passa todo domingo aqui na rua da minha casa. É uma coisa que é normal. Tu acostuma com o carro da pamonha, que é um negócio que acontece normal em São Paulo aqui, né? Pelo menos. Em São Paulo todo dia, tu acostuma a não ter mais silêncio. Sempre vai ter algum som. Seja o carro da pamonha, o caminhão do gás, a tia do Yakult, o cara que vende sabão líquido e amaciante. Sempre tem algum som de musiquinha. E São Paulo, eu acho que ela é meio tipo... Ela é meio... O som de São Paulo é controlado pelo sonoplasta do Rodrigo Fara, eu acho. Sabe que é toda hora... Pamonha, pamonha, pamonha. Olha o algodão doce, algodão doce. Olha aqui agora o Yakult passando aqui. Vai, cavalo, dança, gatinho. Toda hora tu tem algum som saindo de algum lugar. Aí, beleza. Então ele passa todo domingo aqui o carro da pamonha, né? E aí o carro que passa aqui é um... Não é um carro da pamonha, é qualquer. Ele é um Jeep Renegade. Ou seja, é um Jeep Renegade da pamonha. Eu não sei por que o cara fez um Jeep Renegade da pamonha, né? Eu acho que alguém que foi despedido da Faria Lima. E o cara falou, beleza, eu tenho um carro e eu sei fazer pamonha. Vou fazer. Porque o Jeep Renegade é o carro clássico da Faria Lima, né? Aí o que aconteceu? O Jeep Renegade da pamonha, ele passa aqui sempre. Que é e o nome do cara acho que é Miguel das Pamonhas. Aí ele passa assim, né? Tipo, Miguel das Pamonhas. Pamonhas quentinhas, pamonhas gostosas. Uma delícia. Aí ele fala, tipo, compre já a sua, senão o moço vai embora e a garotada chora. É sempre essa musiquinha. E aí ele para quase na frente da minha casa e ele começa com a musiquinha. Miguel das Pamonhas. Pamonhas gostosas, pamonhas quentinhas. E aí eu tava passeando com a minha cachorra. E enquanto eu tava passeando, o Miguel das Pamonhas tava parado com o carro. E eu vi um cara... ele vindo... Ele saindo de um prédio. Sabe quando tu vê de longe que a pessoa tá brava? Ela tá com alguma coisa. Tu consegue ver que a pessoa tá estressada. Que ela teve teve um dia ruim, que ela, sei lá, terminou um namoro, ela brigou com alguém. Aí esse cara, ele simplesmente saiu com um pijama e chinelo. Aí ele fechou o portão do prédio dele com uma raiva. Ele virou, ele olhou reto pro Miguel das Pamonhas. E aí ele foi indo, olhando pro Miguel. E eu pensei, cara, aconteceu alguma coisa. Ou esse cara, ele comprou uma pamonha que veio com um parafuso dentro, ou ele não gosta do Jeep Renegade, ou ele não gosta de pamonha, ou ele não gosta de quem se chama Miguel. Só que o cara, ele foi muito rápido. Ele foi, tipo, olhando com uma cara muito puto pro Miguel das Pamonhas. Aí quando ele chegou na frente do Miguel das Pamonhas, ele parou na frente do carro. E ele começava assim. Pelo amor de Deus, para com essa música. Eu não aguento mais ouvir essa música. Eu só quero dormir. Por favor, para com essa merda dessa música. E aí ele parou de falar isso, só que é engraçado que quando ele parou de falar, a música continuava. Pamonhas gostosas, pamonhas quentinhas, uma delícia. E o cara assim, pelo amor de Deus, cara, vai embora. Ninguém quer comprar pamonha nesse negócio aqui, então vai embora desse lugar. Aí ficava, senão o moço vai embora e a garotada chora. E aí o cara, e ele continuava. E aí o cara ficou tipo assim, e eu parado com a minha cachorra olhando assim. E aí a minha cachorra também, ela falou, minha cachorra, eu só quero ir naquele lugar e cagar. Eu só quero cagar naquele lugar. Tem como a gente andar aqui ou tu vai ficar olhando um cara das pamonhas. E a minha cachorra é surda, então ela não tava sabendo o que tava acontecendo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei olhando pro cara. Aí deu tipo assim, uns 5 minutos. O cara ficou tipo uns 5 minutos discutindo com o Miguel da Pamonha. Depois de 5 minutos discutindo, ele chegou pro cara, o Miguel da Pamonha, e falou assim, ó, cara, tá tudo bem, relaxa, já deu meu tempo aqui, eu tô indo, agora eu paro só na outra esquina lá. Aí quando o cara foi entrar, quando ele foi abrir a porta do carro dele pra ir embora, eu pensei, eu acho que eu vou comprar uma pamonha. E aí eu fui em direção ao Miguel das Pamonhas. Aí quando eu cheguei no Miguel das Pamonhas, o cara tava lá ainda esperando ele ir embora. Aí eu cheguei pro Miguel das Pamonhas e falei assim, cara, tudo bem? Queria ver uma pamonha aqui? Aí o cara já me olhou meio torto, assim, né? Aí o Miguel das Pamonhas foi lá, abriu a parte de trás do carro de novo. Aí começou, pamonhas quentinhas, pamonhas gostosas, uma dele. E o cara ficando muito bravo. O cara tava muito puto. Aí eu falei assim,
Cara, pode me falar as que tem aí? Me explica tudo que tem. Aí o cara começou a repetir tudo que tinha lá. Ele começava, ó, a gente tem pamonha doce, pamonha salgada, milho verde, suco de milho, não sei o que de milho, não sei o que de milho. E o cara falou um monte de coisa de milho, e não sei, e picolé de milho. Não sei, enquanto tudo que ele falava, e eu olhando pro cara, e o cara, tipo, muito bravo do lado dele, que assim, tipo... E a música, pamonhas gostosas, pamonhas quentinhas, uma delícia. E eu ia enrolando cada vez mais, ficava tipo, não tô em dúvida do que eu pego, sabe? Vontade de começar, tipo assim, mas essa plantação desse milho, de onde que vem a plantação? Como é que funciona? Qual que é a receita disso aqui, sabe? Ficar só enrolando. E aí o cara ficou, tipo assim, olhando. Olhando. E eu só, tipo assim, eu tô vendo qual que eu vou pegar. Aí eu falei, tu aceita Pix? Aí o cara falou, aceito Pix. Aí eu peguei o celular. Aí o cara falou, eu falei assim, putz, eu tô sem o aplicativo do banco aqui, viu? Mas muito obrigado, viu? Na próxima eu pego. E o cara ele só me olhou, muito bravo. E foi embora, o cara. E eu nunca mais vi esse cara bravo. Mas o Miguel das Pamonhas, toda vez ele passa aqui. E toda vez que ele passa aqui, eu rezo pra descer esse cara de novo. Porque se esse cara aparecer de novo ali, eu vou fazer a mesma coisa. Quando ele estiver indo embora, eu vou lá, até o cara me pagar uma pamonha. Se o cara me pagar uma pamonha, eu paro de insistir. Ou dá vontade de falar assim, minha avó mora no prédio da frente ali, será que quando tu estiver passando, tu consegue aumentar um pouquinho o volume só pra ela escutar que tá passando o carro, que ela adora essa pamonha? Só pro cara ficar bravo. Mas é isso. Eu passo por bastante coisa, cara, é muito doido. Às vezes até pra essas histórias, às vezes que eu levo pro palco, às vezes eu fico um tempão sem vir em ideias pra falar no palco. E aí, do nada, começa a acontecer um monte de coisa na minha vida. E eu falo, cara, eu preciso contar essas coisas no palco. Mas eu aproveito pra contar no podcast aqui também, porque tem bastante... Tem mais tempo pra falar e eu consigo ir falando sem precisar parar. Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu estou tentando gravar vídeos novos aqui no meu canal. Aqui eu fiz um vídeo de react de academia, então se tu não assistiu, assista lá esse vídeo assim. Tentando fazer novos formatos aqui pra tentar aproveitar a estrutura que estou fazendo aqui agora para gravar esse podcast. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado da mudança aqui, tá um pouco melhor a estrutura, a câmera tá melhor, a luz tá melhor e aos poucos a gente vai melhorando. Mas se inscreva no canal, se inscreva no Spotify, se estiver escutando pelo Spotify, me siga no Instagram, nas redes sociais, @lucamendes, e se você quiser apoiar o canal, temos o Apoia-se aqui, ou então você pode ir no site da Growth Suplementos e usar o cupom LUCA. No cupom LUCA lá você tem descontos e também em todos os produtos da Growth. Então é isso daí. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!